Olá pessoal, tá tudo bem? Espero que sim. A gente, como informado anteriormente, a gente está iniciando essa semana com os conteúdos realmente de 2021, né? Então, de acordo com o combinado na turma, a gente vai trabalhar a parte de química experimental, né? Numa média de a cada um mês ou um pouco mais de um mês, a gente vai trabalhar ao longo de uma semana as 4 aulas completas, né? Porque às vezes dá tempo de trabalhar de uma forma com mais tranquilidade, com mais calma e contemplar tudo aquilo que a gente planeja para aquele conteúdo, tá bom, pessoal? Então, de acordo com o material que já foi apresentado a vocês, como proposta do conteúdo programático nosso, nessa parte de experimental, nesse primeiro bimestre, a gente vai ver uma parte mais teórica e inicialmente as coisas mais básicas, né? Então, esse primeiro momento nosso aqui, como tem algumas informações, a gente separou em 2 slides para o repasse não ficar tão longo para vocês acompanharem, tá bom? Então a gente vai ter aqui 2 vídeos para que vocês acompanhem. Quando concluir esse primeiro vídeo aqui vai falar a respeito do conhecimento, né? Conhecimento básico a respeito de algumas coisas que existem no laboratório de química, né? O momento não nos permite a gente ter uma visita presencial, então a gente vai tentar aqui apresentar de uma forma sucinta algumas informações básicas, né, a respeito do conhecimento inicial de um laboratório de química, tá certo? E num segundo vídeo que a gente vai colocar na sequência aí, é, quais os cuidados necessários que se deve ter ao estar presente em um laboratório, tá ok? Então a gente vai, como as informações já estão colocadas, então sempre tem uma imagem com a informação. Eu vou fazer essa leitura para vocês e, na medida do possível, algum comentário, se for necessário, a gente acrescenta a respeito, tá ok? Então essa é a base do nosso conteúdo a trabalhar, está sendo trabalhado essa semana, tá ok? Vamos lá? Então, por que conhecer os equipamentos utilizados no laboratório de química? A necessidade de conhecer os equipamentos em geral, vidraria, balanças, etc., está ligada a uma melhor noção das funções de cada um deles no laboratório de química, aos fatores de segurança e à especificidade que cada um possui, né? Então, estar no ambiente para poder saber o que pode ser manuseado, quais as precauções que a gente deve ter, né? Então, a gente só pode lidar com alguns produtos se a gente tiver conhecimento, né, a respeito de como trabalhar com eles, tá bom? Vamos ver aqui o que é que temos a seguir, né? Pronto, isso aqui a gente já viu. Vamos para alguns equipamentos, né? Os que são mais comuns e básicos no laboratório de química. Esse aqui, pessoal, como tem as imagens aqui, ele é chamado de tubo de ensaio, ok? Ele é empregado para fazer reações em pequena escala, principalmente em testes de reação em geral. Deve ser aquecido em movimentos circulares e com cuidado diretamente sobre a chama do bico de gás, bico de Bunsen, né, que chama aqui, que esse aqui acende uma chamazinha, né, artificial, e aqui ele vai sendo manuseado nesse movimento que ele fala aqui e aos poucos também é aquecido, ok? Dá uma olhadinha aqui no próximo. Becker ou copo de Becker. Tá aqui é uma imagem para vocês, né? Tem aqui uma medição volumétrica também. É de uso geral em laboratório, podendo ser de vidro ou plástico. Serve para fazer reações entre soluções, dissolver substâncias sólidas, efetuar reações de precipitação e aquecer líquidos. Atenção! Pode ser usado sobre uma chapa de aquecimento apenas o becker de vidro, né? Como ele está dizendo aqui que eles podem ser fabricados de vidro ou de plástico, mas no caso do aquecimento, o mais adequado, logicamente, é o de vidro, para não provocar o derretimento e algum possível acidente. Aqui o Erlenmeyer, né? Tem aqui a imagem, também volumétrico, o formato um pouco diferenciado, usado em titulações, aquecimento de líquidos, dissolução de substâncias e reações entre soluções.
Por possuir um pequeno diâmetro de gargalo, que é a boca aqui na parte de cima, é indicado para alguns procedimentos e manipulações específicas, diminuindo assim o risco de respingos. Verdade, né? Essa partezinha é menor, então para manusear muito líquido aqui dentro, então a possibilidade dele sair, né, aqui quando você estiver movimentando o recipiente, essa possibilidade fica mais restrita, ok? Balão de fundo chato e redondo. Tem aqui também algumas imagens para a gente ter noção do que se trata. Aqui a utilização, né? Balão de fundo chato, usado para conter líquidos ou mesmo fazer reações com desprendimento de gases. Pode ser aquecido sobre chapa de aquecimento. O balão de fundo redondo é usado principalmente em sistemas de refluxo e evaporação a vácuo. O próximo a gente tem uma balança semi-analítica, né? Tem aqui uma amostra e aqui a utilização dela. Ela é usada na obtenção da massa de sólidos e líquidos não voláteis, né? Então essa volatilidade é a questão de mudança de estado físico, né? A gente tem aqui, possui menor precisão quando comparada com a balança analítica, né? Ou seja, ela pode dar alguma diferença, mas geralmente não é uma balança de precisão, né? Que ela é para a balança de precisão, ela é justamente, a palavra já diz, para ela dar uma massa mais precisa, principalmente quando você vai analisar massas de pequeno teor, né? A balança analítica aqui, né? Ela já está aqui mostrada para vocês e diz assim: ela é usada na obtenção da massa de sólidos e líquidos não voláteis com grande precisão, alguns chegando a 5 casas decimais. Então ele vai dar um valor bem próximo mesmo, né, da realidade. As balanças analíticas possuem grande sensibilidade a qualquer perturbação externa, por exemplo, corrente de ar, movimentação extrema no perímetro, entre outros, que alteram a precisão da medida durante seu uso. Então, o ambiente, né, próximo a ela tem que estar realmente muito calmo, sem grande movimentação, porque isso aí pode influenciar até na medição dela, ok? Aqui nós temos o almofariz ou grau com pistilo e vidro de relógio, né? Aqui mais ou menos o funcionamento de cada um. Almofariz e pistilo, usado na trituração e pulverização de sólidos, né? Tá aqui a amostra, o desenho para vocês apreciarem. Aqui tem também o vidro de relógio, né? É usado em análises, evaporações e como recipiente para algumas pesagens, obtenções de massa. Não pode ser aquecido diretamente. Está aqui a amostra também na figura. Balão volumétrico. Está aqui a imagem. Possui volume definido e é utilizado para o preparo de soluções em laboratório. Bureta, né? A gente tem aqui, né, ela é bem fininha, tem uma escala alta, tem uma parte que fecha tanto na parte de cima quanto na parte de baixo também. Aparelho utilizado em análises volumétricas. Titulações, por exemplo. Uma bureta é um instrumento de medição e transferência rigorosa de volumes líquidos. Agora nós temos o cadinho e cápsula de porcelana, né? Tem aqui o cadinho, a definição, aqui uma amostra para a gente ver, e aqui a cápsula de porcelana também uma figura. Cadinho, geralmente de porcelana, existem de platina e outros materiais. É usado para aquecer substâncias a seco e com grande intensidade. Por isso, pode ser levado diretamente ao bico de gás. Cápsula de porcelana, peça usada para evaporar líquidos das soluções, né? Como ela tem uma proteção muito forte, então ela suporta um grande aquecimento, né? E facilita nesse processo de evaporação dos líquidos. Vamos ver mais aqui. Proveta graduada. Então a gente tem aqui, ela, como a palavra diz, ela está toda graduada aqui, né? Nos ml, para poder a gente acompanhar algum líquido que seja colocado aí dentro. Serve para medir e transferir volumes variáveis de líquidos. Não pode ser aquecida, né? Então está dizendo aqui, possivelmente pela sensibilidade, né, e a espessura do vidro. Então a gente tem aqui a próxima, né?
pipeta graduada e volumétrica. Tem aqui as imagens para vocês. Há dois tipos clássicos de pipetas. Então tem as pipetas graduadas, esse primeiro tipo aqui, ó, certo? Possuem escala para medir volumes variáveis. E a pipeta volumétrica, esse segundo modelo, possui apenas um traço final para indicar o volume fixo e final indicado por ela, sendo estas mais rigorosas que as graduadas, né? Então ela vai dar aqui só o resultado final mesmo e essa outra vai dando passo a passo, tá bom? Condensador. Esse condensador tem aqui um exemplo, né? Depois a gente tem alguns conteúdos que a gente vai abordar melhor nesse processo de separação de misturas e dando aqui uma noçãozinha inicial, né, para a gente. É utilizado na destilação. Tem como finalidade condensar vapores gerados pelo aquecimento de líquidos. Podem ser dos seguintes tipos: reto, de bolas, de serpentina, entre outros. Tá bom? A gente vai mais adiante nos conteúdos de química mesmo, a gente vai aprofundar melhor, principalmente a respeito desses mais do nosso cotidiano. Piceta, né? Usada para lavagem de materiais ou recipientes através de jatos de água, álcool ou outros solventes. Isso aqui é mais comum, né? Mais do nosso cotidiano, a gente apreciá-los, observá-los no dia a dia, certo? Aqui a gente tem suporte universal e garra, né? Tem aqui as amostras, os desenhos também. Eles são usados em conjunto nas operações de filtração, condensação, titulação com bureta, destilação, entre outros. Servem também para sustentar peças em geral, com auxílio da garra fixada no suporte, né? Aqui é a amostra dessa parte da garra que vai pegar, né, algum produto, algum objeto que se deseje com ele. É pinça de madeira e também pinça metálica. Interessante, né? A pinça de madeira aqui usou um pregador de roupa, né? Essa aqui, ó, pinça de madeira, usada para prender o tubo de ensaio durante o aquecimento. Aqui, ó, está prendendo o tubo de ensaio. Pinça metálica, usada para manipular objetos aquecidos, né? Está muito aquecido, a de madeira não daria certo, tem que usar a de metal. Funil de separação. Está aqui um exemplo também, né? Utilizado na separação de líquidos não miscíveis e na extração líquido-líquido. Aqui a gente está vendo a representação de dois líquidos. Pela coloração a gente vê a separação entre eles. Possivelmente esse de cima seja óleo, né? Também conhecido como funil de decantação ou funil de Bromo. Funil e papel de filtro. Usados na filtração e na retenção de partículas sólidas. Não deve ser aquecido. Aqui a gente tem as duas imagens mostrando quais são, certo? Aqui temos também manta e chapa aquecedora. Aqui a manta, definição, uma representação do desenho, uma chapa aquecedora também com representações aqui para a gente, ok? Diz assim, ó, manta, equipamento usado juntamente com um balão de fundo redondo. É uma fonte de calor que possui ajuste de temperatura. Chapa aquecedora, usada para o aquecimento de substâncias. Esta é, atualmente, a forma mais comum e segura de aquecimento em um laboratório de química. Ela também pode ser usada para agitar soluções. Aqui nós temos o Kitasato e funil de Buchner, né? Utilizados em conjunto. Tem aqui o nome novamente, repetindo, nas filtrações a vácuo, né? Essa filtração a vácuo é fazer a filtragem sem utilização de líquido, né? Mas com vapor, está dizendo aqui, certo? A gente tem dessecador, tem aqui a imagem também, e dizendo a utilidade dele, né? A utilização que ele na prática ele acontece. Usado para guardar substâncias em atmosfera com baixo índice de umidade. Um dessecador é um recipiente fechado que contém um agente de secagem, que absorve água, chamado dessecante. A tampa é engraxada com graxa de silicone para permitir seu fechamento de forma hermética. Ok? E aqui, pessoal, já próximo do final, a gente tem algumas observações e alertas a respeito da segurança pessoal, né? Há os equipamentos de segurança chamados de EPIs, Equipamento de Proteção Individual.
cuja finalidade é amenizar os riscos de acidentes. Né? Cada pessoa na sua função, com que for trabalhar, usar o equipamento adequado. Os mais usados são óculos, máscaras, luvas, aventais, gorros, etc. Existem também equipamentos tais como capelas e blindagens plásticas, que protegem a coletividade, chamado de EPCs, né? Equipamento de proteção coletivas, né? EPI individual para cada pessoa, coletiva para um grupo de pessoas. Para finalizar, né, esse nosso primeiro vídeo a respeito do conhecimento dos principais equipamentos que contém um laboratório de química, a gente fala sobre a lavagem. Observações: todo material de vidro que tenha sido usado deve ser lavado imediatamente. Nunca reaproveitar um recipiente sem antes lavá-lo, mesmo que ele venha a conter a mesma substância. Deve-se também observar o máximo cuidado ao armazenar substâncias, pois algumas podem reagir e provocar sérios acidentes. Pessoal, essa primeira parte aí de conhecimento sobre a composição básica, né, pelo menos aquelas que são mais necessárias no laboratório de química, a gente está finalizando, mas aí em seguida a gente também está colocando um vídeo falando dessa questão da segurança, né, os principais métodos para garantir essa segurança na visitação ou no trabalho que é realizado em um laboratório, tá bom? Então aguarda aí e assiste também o nosso próximo vídeo aí, ok?